Olha aí, pessoal, mais uma ideia genial por parte do Lula, né? Agora ele descartou o Vale Carne, falou que isso é uma bobagem, que não vai acontecer e etc. Mas o fato é que ele se reuniu com alguns de seus ministros ali para discutir uma possível redução no preço dos alimentos. Pois é, controle de preços aqui no Brasil, meu amigo, isso já deu muito certo no passado, né? Só que não. É claro que o Lula sabe o problema que o aumento do preço nos alimentos causa para a imagem política dele. Ele está às voltas com a questão da sua aprovação caindo, né, cada vez mais. Eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, não sei se já saiu, se vai sair depois desse aqui. Ainda vou me decidir, mas a verdade é que o Lula está com problemas em relação à aprovação e ele precisa marretar os preços para baixo, né? Não apenas de alimentos, mas também de outras coisas básicas, né? E, de fato, isso aqui, controlar preços nunca é uma boa ideia, só que o Lula tem uma proposta que eu vou falar para vocês, não é ruim não, para reduzir o preço dos alimentos. Vamos ver se isso aqui é viável, se isso pode acontecer, as repercussões dessa questão de forma geral para a economia brasileira e, é claro, para o preço dos alimentos. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, de fato, foi feita uma reunião na segunda-feira, dia 11, ontem, estou gravando isso aqui na noite do dia 12, né? Justamente reunindo aqui o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, com o seu gabinete ministerial aqui, a saber, né, o senhor Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, né, e também o presidente aqui da CNA, da Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento, que é o Edgar Preto aqui, lá no Palácio do Planalto em Brasília. Coitado de Nosso Senhor aqui na parede, tendo que aguentar essa reuniãozinha aqui, né. Então, o grande ponto que o Lula colocou nessa história e que de fato é o calcanhar de Aquiles dele nesse momento, o mais forte dos calcanhares de Aquiles dele, tem vários problemas, é a questão do preço dos alimentos de fato, né? E aí o próprio Lula deu publicidade para essa questão aqui no seu Twitter, né? No seu X, como você preferir, dizendo o seguinte: conversamos sobre o que pode ser feito para reduzir o preço de alguns produtos e alimentos, bem como ações para estimular a produção agrícola. Nosso compromisso é trabalhar para resolver os problemas reais do povo brasileiro. E aí o senhor aqui, Carlos Fávaro, por sua vez, disse que o governo vai trabalhar em medidas de fomento ao setor agrícola para estimular a produção de alimentos, né? E aí vão apresentar uma proposta em breve para o presidente Lula, né? Isso aqui é uma grande de uma piada, essa é a verdade. Estimular o mercado agro brasileiro, né? Pô, o mercado agro brasileiro já é extremamente pujante. O problema dos preços dos alimentos está ligado muito mais a uma política monetária desastrosa por parte do governo Lula, aliás, uma política fiscal que leva a condições monetárias ruins, né? Do que a baixa produtividade e coisas do tipo, né? O governo realmente não parece não entender, claro que entende, finge não entender o que causa esse cenário de fato aí, né? Alguns itens, é claro, estão com valores recordes, né? Por exemplo, o feijão preto aí realmente está muito mais caro aí do que habitualmente ele está, né? Outros itens como cenoura, batata inglesa e feijão carioca tiveram uma alta de preços considerável nas últimas semanas, nos últimos meses. Isso impacta bastante no bolso do brasileiro. E é o que eu falei, é o que eu comentei, isso aqui derruba a popularidade do governo Lula, né? Porque o povo brasileiro não se importa muito com PIB, a taxa IPCA, a meta da inflação, ou então taxa Selic, nada disso. Ele está preocupado com quanto que está custando os itens no supermercado ali para ele comprar. E o brasileiro vê isso na prática, né? As coisas estão ficando mais caras, a culpa deve ser do governo Lula, nesse caso, com certeza né? Então, realmente o Lula está preocupado com essa situação aqui e especula-se, inclusive, e aqui é uma coisa interessante, eu diria, né, uma boa ideia, uma possibilidade, embora seja uma hipocrisia do caramba, essa é a verdade, né? Mas uma ideia aqui que está sendo ventilada, então, né? Parece que tem um documento já que, com as sugestões ali, inclusive, né? Com uma reunião que teria na segunda-feira na Casa Civil. Não sei se essa reunião aconteceu, mas uma das ideias seria reduzir PIS e COFINS para alguns produtos, né? Isso é muito bom, com certeza, meu amigo. Reduzir impostos
tem que ser feito sempre. A melhor forma do governo reduzir o preço dos produtos, diminuir o preço dos produtos, é cortar impostos. É mágico, cortou os impostos, o preço cai na hora, hein? Isso aí é algo indiscutível e não distorce a economia, muito pelo contrário, porque esse é um dinheiro que está sendo imposto à força, né? Para as partes. O produtor, o vendedor, tem que vender mais caro um produto por conta disso, o comprador tem que comprar mais caro por conta dos impostos. Você tira os impostos da relação, a coisa se estabiliza num preço menor, né? Digo que isso é hipocrisia porque foi exatamente isso que o Lula fez no passado, o Bolsonaro fez no passado, né? Para reduzir o preço dos combustíveis. Cortou bruscamente a questão do PIS e do COFINS em nível federal, também o ICMS em nível estadual, e isso obviamente refletiu num preço muito menor nos combustíveis, queda essa que foi revertida por conta do retorno dos impostos agora no governo Lula. E quando o Bolsonaro fez isso lá atrás, todo mundo falando, né? Irresponsável, isso é populismo barato, o governo vai abrir mão de impostos, aí renúncia fiscal. Olha, o cara teve superávit primário em 2022, né? Então o pessoal caiu matando no Bolsonaro por conta disso, porque ele cortou impostos. Sim, esse é o país em que nós vivemos, né? Um governo que corta impostos é criticado, vai vendo. Mas então o Lula aqui, não sei se ele vai fazer, né? A ideia está sendo ventilada aí, mas ninguém está reclamando, ninguém está falando que isso aqui é um absurdo, que não pode acontecer, nem nada disso, né? Então vai vendo a hipocrisia desse pessoal aí de fato, né? Mas a coisa não fica só nos alimentos. Também, né, ele deu uma entrevista lá para o pessoal do SBT Brasil, conversando com o César Filho ali, né? E falou o seguinte, que eles estão lutando aí, trabalhando não só para reduzir o preço dos alimentos, mas também o preço da energia. E isso chega a me dar arrepio dado o histórico do PT, especialmente na época da Dilma Rousseff, mas do PT de maneira geral, aí, os problemas, os danos que o controle do preço da energia elétrica causou para o Brasil no longo prazo, né? E aí o Lula afirmou o seguinte, né, que atualmente aí vive-se o momento de o governo voltar a ter credibilidade junto ao povo brasileiro e que a sociedade deve perceber aos poucos aí o que foi os frutos gerados pelo que foi plantado pela sua administração. Meu amigo, que a gente vai colher os frutos da administração Lula, eu não tenho a menor dúvida. Infelizmente, eu acho que os frutos são muito ruins, né? Uma inflação cada vez mais alta, um descontrole fiscal, uma base monetária aumentando progressivamente, uma falta de confiança por parte do empreendedor e do consumidor, investimentos estrangeiros debandando, enfim, esse é o tipo de fruto que a gente colhe com o governo Lula, né? Mas ele também disse o seguinte: a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. A sociedade vai se dar conta de que as coisas vão melhorar. Para a sociedade estar feliz com o governo, é preciso que a economia esteja crescendo, o salário esteja crescendo e o preço da comida esteja baixando. De fato, ele tem total noção do que realmente importa para o povo brasileiro, do que impacta na popularidade dele, e ele sabe que esse é um dos fatores que mais contribuiu para essa queda de popularidade que ele teve nos últimos tempos, junto com a questão lá de Israel também, que é muito importante, mas que ele obviamente nem toca nesse assunto aí, né? Então, ele disse aí, arrematou o seguinte, né? Meus ministros de Minas e Energia e da Fazenda sabem que uma das coisas que temos que fazer é baixar o preço da energia para o povo, do arroz, do feijão. Baixar o preço daquilo que vai na mesa do povo trabalhador, né? Aqui que está realmente o perigo dessa história, o que me dá mais medo nessa questão toda, né? Como que o governo vai abaixar o preço das coisas? O que ele planeja? Controle, subsídios, igual o pessoal da Argentina fez? Isso não funciona absolutamente, isso não dá certo. E o que você tem nesse cenário é ainda mais distorções econômicas, aumento da base monetária e uma pressão inflacionária que em algum momento vai ter que ser liberada, que é o que está acontecendo atualmente na Argentina, os preços indo lá nas alturas, porque é apenas um ajuste natural ao cenário inflacionário, ao cenário de aumento da base monetária que aconteceu, né? Então, todas as tentativas em qualquer parte do mundo de controlar os preços por meio de tabelamento, de ameaça ao empreendedor, de subsídios, etc., isso nunca funcionou e nunca vai funcionar, né? Agora, se o Lula quiser fazer isso cortando PIS e COFINS, um tanto melhor, tomara que faça mesmo. Quanto menos impostos nós tivermos, melhor, né?
É claro que, nesse cenário, haveria de se esperar um controle por parte do Congresso para que o governo não modifique a lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, ao fazer essa renúncia, o governo deveria continuar perseguindo a meta lá de déficit zero desse ano. A coisa deveria se manter nesse patamar, senão, do contrário, o governo vai cortar impostos para entregar a inflação, não vai melhorar muito a coisa de qualquer jeito, né? Tenho minhas dúvidas se o governo vai fazer isso. É a solução mais segura e imediata para você abaixar o preço de qualquer coisa na economia, simplesmente corte impostos e você vai ter um cenário muito mais favorável, uma coisa muito mais controlada, né? Não sei o que o Lula vai fazer. Alguma coisa ele vai tentar, com certeza, porque esses números da inflação, aliás, da popularidade dele, estão incomodando muito. Ele sabe que a inflação é muito responsável por esse cenário e ele sabe também o que é principal nessa história, né? Que se ele não tiver um apoio popular muito grande de fato, né? Um apoio razoável já não serve. Se ele não tiver um grande apoio popular, ele vai acabar rodando mais cedo ou mais tarde. E se a economia continuar nessa toada, os dias dele enquanto presidente da República estarão todos bem contadinhos, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.